Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje vamos tratar desse tema, que são as rodovias mal conservadas, né? Rodovias pedagiadas mal conservadas, com muitos buracos, e o que nós podemos fazer a respeito disso. Esse tema foi uma sugestão da nossa colega, já bastante conhecida, né? Do canal Mica do 113. Já há algum tempo que ela me sugeriu esse vídeo. E se não me engano, quando ela me mandou essa mensagem, ela estava passando por uma rodovia bem complicada, que se não me engano era a BR-153, ainda no estado de São Paulo. Bom, infelizmente em relação a isso, não existe um canal de denúncia, né, um local que você reclama, um telefone para ligar, que vai resolver de imediato o nosso problema, né? Isso infelizmente não tem. Mas o que existe na verdade na prática é que toda vez que a gente tem um prejuízo imediato, ou em função de um buraco, por exemplo, né, a gente passou num buraco numa rodovia que é pedagiada, estourou um pneu, quebrou uma roda, né, quebramos aí a barra de direção, qualquer defeito mecânico, um acidente, né, que é muito comum acontecer. Pode ser também um veículo que vem, né, no sentido contrário, arremessa alguma coisa que estava no chão, né, no asfalto, e causa um prejuízo também, um dano ao nosso veículo. Na maioria das vezes, quando a pessoa entra com um processo judicial para receber uma indenização, a pessoa consegue receber, né? Mas a questão principal é fazer provas disso, né? Fotos do local, testemunhas, você guardar os tickets, né, que pagou os pedágios, né? Caminhão talvez seja mais fácil, nós temos o sistema de rastreamento. Quando você faz uma pesquisa na internet, pesquisa rápida sobre isso, aparecem muitas decisões judiciais, muitos processos, e a maioria por acidente de trânsito, né? E o acidente, para você comprová-lo, ele é mais fácil, porque você teve ocorrência em loco, né, da polícia rodoviária. Então você tem ali um boletim de ocorrência feito no local, né? O agente tem a fé pública, né, que se chama. Então é mais simples de resolver, porque quando você consegue comprovar na justiça que o seu prejuízo foi em função dessa rodovia mal conservada, na maioria dos processos que eu vejo aqui você ganha, né? A pessoa ganha. A dificuldade maior é fazer essa prova, porque tem pessoas que, por exemplo, você quebrou o para-brisas, né? Alguém passou no sentido contrário, arremessou estilhaços lá de asfalto solto, por exemplo, ou um pedaço de madeira. A pessoa só tirou uma foto lá do local, né, do para-brisa quebrado e levou. O juiz não dá isso, né? Isso não é suficiente para comprovar que foi na rodovia, nem foi por causa de uma má conservação. Então, o principal é fazer provas disso. E o que é usado como fundamento legal para ganhar esses processos, né, para comprovar o nosso direito, está no Código de Defesa do Consumidor. Porque a relação que nós temos, nós, enquanto usuários das rodovias, e a concessionária que administra, é uma relação de consumo. Então a gente vê sempre aqui o artigo 22 combinado com o artigo 14. Vou fazer a leitura rápida deles aqui. O artigo 22, ele diz que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias ou permissionárias, ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Vamos lá para o artigo 14. Está dizendo o seguinte: o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos. Eu quero mostrar aqui um trecho de uma decisão de um juiz, na verdade um desembargador, que esse aqui é um recurso. A situação que pareceu pneus estourados em função de buracos. O que ele diz aqui? Só ler só um trecho, vou colocar aí também. Ele diz: a concessionária de serviço público se beneficia da exploração da rodovia, recebendo remuneração do usuário para tanto. Portanto, devem responder pelos danos causados por defeito na sua prestação de serviço. Em decorrência da responsabilidade objetiva que rege o caso, torna-se indispensável a comprovação de culpa por parte da concessionária, bastando apenas a demonstração do nexo de causalidade entre o evento danoso e o serviço prestado. E é que eu disse antes, você tem que demonstrar que foi ali que aconteceu, é um nexo de causalidade. O buraco na rodovia causou você esse prejuízo, né? Fazer prova disso. Demonstrou essa situação, aqui a vitória no processo ela é quase certa, né? Vamos seguir aqui, ó.
É dever da concessionária de serviço rodoviário zelar pelas vias que administra, cuidando para que os usuários trafeguem de forma tranquila e segura. Cumpra ela adotar medidas que impeçam acontecimentos, como discutido nessa demanda, que foi a questão dos pneus estourados. E aí, olha, não demonstradas causas que possam eximir a concessionária do dever reparatório, a reparação pelos danos materiais e morais. Bom, quero chamar a atenção para essa última parte aqui, que ela é mais interessante. Isso aqui é um recurso. Então, o processo se inicia, né, no juiz de primeiro grau, como é chamado, e é decidido por um juiz apenas. E normalmente, vocês podem comprovar isso aí, quando a gente vê sentenças, os juízes normalmente só dão dano material nesses casos, né? Se você comprovou realmente o seu prejuízo foi advindo de uma má conservação da rodovia pedagiada, você ganha o dano material, sempre os juízes sempre dão. Mas você pede também dano moral e a maioria não dá. Você pode reparar aí nas decisões. Em sede de recurso, esse desembargador aqui, no voto dele, ele deu o dano moral. Tá? Isso é muito interessante. Às vezes você perde o dano moral, mas vale a pena seu advogado fazer um recurso para o dano material também. Isso vai depender de caso a caso, né? Bom, gente, e eu já vi também muitas decisões aqui que negam, né, o ressarcimento, porque a pessoa não fez prova suficiente, né? Então, como eu disse, essa é a parte mais difícil. Quando acontece um acidente, por exemplo, né, a prova é irrefutável. Você teve aí a ocorrência feita em loco, né, teve guincho. Se você quebra o carro também numa rodovia pedagiada e ela mesma vai lá te rebocar, tem aquilo ali é formalizado através de uma ocorrência também, então é mais fácil comprovar. Mas tem que chamar atenção, eu quero chamar atenção principalmente para isso, né, você juntar provas robustas de que aconteceu isso foi em função da rodovia com buracos, por exemplo. Bom, mas eu quero falar uma coisa a mais, né? Que eu, pelo menos, não encontrei nada aqui nas minhas pesquisas. O que acontece? Às vezes a gente passa, né? Igual eu estou viajando sempre aí, por uma rodovia muito ruim. Quem acompanhou meu último vídeo, eu postei ele ontem, hoje é dia 10. Cheguei de viagem dia 8, na quarta-feira. Postei ele ontem, quinta. Eu mostrei o trecho da Fernão Dias até São João del Rei, da BR-265. A gente anda mais ou menos uns 15 quilômetros da Fernão Dias até Lavras, e de Lavras para São João del Rei, mais ou menos uns 100 quilômetros. Da Fernão Dias até mais ou menos uns 60, 70 quilômetros, tem buraco, você tem que parar e passar dentro dele. Não tem desvio. E o pessoal, parece que quem fez uma manutenção mais ou menos lá foram particulares, né, empresas da região, mas tá horrível. Não sei o trecho do vídeo que tá lá que eu mostrei só um trechinho também, porque tá tão ruim que não dá nem para ficar filmando e dirigindo ao mesmo tempo. Então, nesse caso, a gente está tendo um desgaste maior do caminhão, que você não consegue comprovar de imediato, né? Tá tendo aí você pode deslocar um pneu, por exemplo, você não vai ver no momento, e provar depois que foi em função daquele buraco naquela rodovia é quase impossível. Mas tem algo que é imediato, que muita gente reclama, mas nunca vi ninguém cobrar da concessionária isso, que é o aumento de consumo de combustível. Veja, esse trecho que eu fiz aí, se a rodovia estivesse em condições normais, a média do meu caminhão seria, vamos colocar uns 4 km por litro, né? A rodovia ali ela não é muito leve, né? Um pouquinho pesadinha. Mas, devido à quantidade de buracos que ela tem, eu não sei se chegou a dar 2,5, né? Então é um prejuízo. E quando a gente lê aqui o artigo 14, ele não especifica que tipo de prejuízo que você teve, né? Qualquer dano. Olha só, o fornecedor de serviço responde pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, né? Então, aumento do consumo de combustível é um dano que você está tendo também, né? Nós estamos tendo. Fiz uma continha muito básica aqui, muito até grosseira, mas só para ilustrar, veja. Imagina que se você passar um trecho de 200 km, né? Em condições normais, o meu caminhão faria uma 1620 eletrônico, né? Para quem ainda não conhece, uma média de 4,2. Meu caminhão faz isso. Se eu tiver com peso normal, né? E uma rodovia, uma pista boa, assim, não muito pesada, não muita subida, chega a essa média. Eu não sou de pisar muito também. Então, com essa média nesse trecho, vai gastar aí uns 47, 48 litros a R$ 5,90 o litro, que eu uso diesel comum. Hoje eu estou pagando esse preço, R$ 5,89, né? Dependendo do lugar.
eu gastaria R$ 280, arredondando. Se tiver uma rodovia em condições como essa 265 que eu mostrei lá, você tem que parar o tempo todo, engatar a primeira para arrancar. Nem sei, eu coloquei aqui uma média de 2,5, talvez faça menos que isso, mas se fizer 2,5 no trecho de 200 km, eu vou gastar 80 litros de diesel. A 5,90 vai gastar R$ 472, ou seja, mais de R$ 190 que eu vou gastar de diesel nesse trecho. Então vamos lá, é viável eu entrar na justiça para receber isso? Financeiramente não, né? Mas é uma maneira que eu vejo de a gente começar a incomodar esse pessoal, né? Imagina se eu entro, você entra, todo mundo começa a entrar, né? Na justiça, comprovando, né? Que ó, meu caminhão num trecho normal faz essa média, agora naquele trecho que eu passei, né? Estou provando que eu passei por ele aqui, deu essa média, né? Se abastece antes, abastece depois. Eu acho que é possível a gente começar a incomodar esse pessoal, né? Que os juízes vão começar a entender que nós temos razão, podem começar a nos dar ganho de causa, e isso pode incomodar essa gente, fazê-los entender ou fazê-los concluir que para eles vai ser melhor manter as rodovias em condições adequadas do que ficar pagando essa indenização para todo mundo o tempo todo, né? Reconheço que um processo judicial ele é desgastante, né? Financeiramente, como eu disse, para receber isso aqui não vale a pena, mas o propósito não seria esse, né? O propósito seria chamar a atenção, incomodar, para quem sabe daqui a uns tempos, né? O pessoal concluir que é melhor manter as rodovias, talvez até o próprio Poder Judiciário, né? Começar a exigir mais essa manutenção de forma preventiva, né? Eu não sei, é uma ideia que me veio na cabeça. O fundamento legal está aqui, ele é possível sim, né? Se ela é obrigada a me ressarcir por um dano causado por um buraco na rodovia, por um pneu estourado, por exemplo, ela tem que ressarcir também por um aumento de consumo de combustível. Não há diferença nisso, né? O que eu preciso fazer é provas, né? Como eu disse, não é fácil, né? É complicado, é desgastante para nós, mas é algo, né, que pode acontecer. Né? Então, assim, eu sugiro a todos, né, discutir mais esse assunto, né? Senta com os colegas aí, conversem sobre isso. De repente vocês juntam 4, 5, 10 pessoas aí, consultem um advogado, né? Levem essa tese que eu estou levantando aqui para discutir. Aí eu já vou, mais uma vez, vou dizer, né? Financeiramente não é viável, né? O propósito não seria receber esse valor de diesel só, né? Você vai receber, se você ganhar a ação, mas é chamar a atenção e incomodar, que eu acho que é o que precisa ser feito, né? Que pode surtir algum efeito lá no futuro, porque, como eu disse, infelizmente não tem um canal de denúncia que vai resolver. Eu li uma notícia mês passado que a ANTT, que é responsável pelas rodovias federais, ela notificou a Arteris, que é a concessionária responsável pela Fernão Dias de São Paulo BH. Aí ela respondeu que, né, reconhece, né, os problemas são em função da chuva, e em função das chuvas a manutenção é mais difícil, né, e realmente é, mas a gente percebe que fica nisso, né? Essas notificações aí não surtem tanto efeito. Já uma decisão judicial multando, né, mandando pagar, mandando indenizar, é diferente, ela tem que cumprir. Se não cumprir por bem, cumpre por mal, né? O juiz manda bloquear bens, né? Bloquear valores na conta. Isso é bem efetivo, é demorado, mas é efetivo. Bom, então é isso que eu queria falar, né? Infelizmente não tem, né, muito fácil resolver esse problema, né? Mas é o que nós temos de início, né? Como eu disse, nós vamos conversando sobre isso, nós vamos tentar chegar a uma solução melhor para quem tiver uma ideia melhor também, e vamos pensando sobre isso, né? Então, agradeço a todos por nos acompanharem até aqui. Se gostaram do conteúdo, peço que curtam os vídeos, né? Compartilhem também, se inscrevam no canal. E vou deixar os comentários abertos, tá? Quem quiser falar alguma coisa sobre isso, sugerir algum tema de vídeo também, né? Como a nossa colega fez aí. Eu já agradeço, né? Se eu puder ajudar de alguma maneira. Então, é isso. Um abraço a todos, né? Eu vou sair de viagem segunda-feira e começo a gravar outro vídeo também. Um abraço e Deus abençoe.